Vamos pensar um pouco num mundo que está transbordando de informação, de conteúdo por todo lado. Como é que uma mensagem de marketing consegue, sabe, se destacar, ser ouvida? Pois é, esse é o grande X da questão hoje em dia. A concorrência por atenção é brutal e aquele jeito antigo de fazer marketing, bom, ele simplesmente parou de funcionar. E a chave para resolver esse quebra-cabeça está toda nessa frase aqui. É um princípio que muda o jogo. É o contexto que faz as pessoas pararem para ouvir. Tentar vender direto sem mais nem menos é basicamente pedir para ser ignorado. E olha, a matemática por trás disso é bem reveladora. Quando uma comunicação foca só na oferta, no compre agora, ela está falando com uma fatia minúscula do público, coisa de 5%, que é quem já está com o cartão na mão pronto para comprar. E os outros 95%. Esses não só ignoram, como muitas vezes acabam criando uma barreira com a marca. Então, o ponto central é exatamente este. Sem uma narrativa bem construída, o marketing vira só barulho. Mais um ruído na imensidão que é a internet. É a narrativa que pega esse ruído e transforma em algo com significado. É ela que cria uma ponte, uma conexão de verdade. E é muito importante sacar que isso não é nenhuma técnica mirabolante, nenhuma moda passageira de marketing, viu? Narrativa é literalmente a linguagem original do cérebro humano. É como a gente sempre se conectou, passou conhecimento, desde muito antes da escrita existir. Mas, afinal, o que é narrativa nesse nosso papo? Não é só contar uma historinha, não. Pensa nela como uma organização inteligente, estruturada de fatos e ideias. É uma jornada que tem um começo bem claro, que é o problema, um meio, que é o plano para resolver, e um fim, que é a solução. É o fio que conecta todos os pontos. E essa tabela aqui, nossa, ela deixa tudo preto no branco. A comunicação direta, o foco dela é em ofertar, descrever o produto. E tem ao protagonista, a empresa. O resultado, resistência. Já na narrativa, o foco é outro, é contextualizar, é envolver. E o protagonista é o cliente. A reação muda da água para o vinho, vira identificação. O objetivo não é convencer na marra, é ajudar o cliente a entender. E a parte mais incrível disso tudo é que a força da narrativa não é achismo, não é intuição. É ciência, pura e simples. Existem explicações bem claras na neurociência do porquê ela funciona tão bem com o nosso cérebro. Basicamente, dois fenômenos acontecem. O primeiro é o tal do acoplamento neural. Parece complicado, mas a ideia é simples. Os cérebros de quem conta e de quem ouve a história entram em sincronia. É quase como se a pessoa estivesse vivendo aquilo. E o segundo é a liberação de ocitocina, que é conhecido como o hormônio da empatia. É ele que constrói a confiança, a conexão. Esse gráfico aqui mostra o impacto de um jeito muito visual. Quando a gente recebe só fatos, dados puros, umas duas áreas do cérebro são ativadas, as de linguagem. Agora, quando esses fatos vêm dentro de uma história envolvente, bum, até 8 áreas diferentes podem acender, incluindo as que cuidam das emoções, dos sentidos, do movimento. É uma experiência cerebral completa. E o resultado prático disso é um número impressionante. Uma informação que é entregue dentro de uma boa história tem até 22 vezes mais chance de ser lembrada do que um fato jogado de qualquer jeito. 20 é 2 vezes. É uma diferença gigantesca. Tudo isso nos leva para talvez a mudança de mentalidade mais radical e mais importante de todas, a de que o cliente é o herói da história. Olha, o erro mais clássico que uma empresa pode cometer é se colocar como a heroína da própria história. Ficar falando de si mesmo, de como é incrível. A grande virada de chave da narrativa é entender que o herói da jornada é, e sempre tem que ser, o cliente. Com isso em mente, o elenco da narrativa de uma marca fica bem definido. O cliente é o herói. O vilão que ele enfrenta é o problema dele. A empresa, bom, a empresa não é a heroína. Ela é o guia, o mestre que aparece com um plano para ajudar. E o prêmio no final é a transformação que o cliente conquista. E uma narrativa que realmente funciona, ela não fica só na superfície. Ela mergulha fundo no problema do cliente, em 3 níveis. Primeiro, o externo, que é o desafio prático, tipo, não sei o que fazer no marketing digital. Depois, vem o interno, que é a frustração que isso gera, o me sinto perdido. E, por fim, o mais profundo, o filosófico, que é a injustiça por trás de tudo. Pô, não é justo que empresas boas percam para quem só faz barulho. É aí que a conexão de verdade acontece. Tá legal, a teoria é ótima, mas e na prática? Como é que a gente sai do barulho e começa a criar significado de verdade na comunicação? Olha só um exemplo clássico sem narrativa. Uma agência que só lista o que faz. Somos uma agência de marketing digital.
Fazemos redes sociais, inbound, tráfego pago. É uma descrição, soa como um custo e não se diferencia de ninguém. Agora, olha a diferença com a narrativa. Começa pelo problema do cliente. Muitas empresas ficam presas fazendo as coisas erradas no digital. E aí a empresa se posiciona como o guia com a solução. Nós fornecemos a estratégia precisa para dar autonomia e resultados reais. A percepção de valor aqui muda da água para o vinho. É por isso que adotar uma narrativa não é só um detalhe, um perfume, é uma necessidade estratégica. Ela quebra a resistência natural à venda, conecta com as pessoas em qualquer etapa que elas estejam, simplifica demais a criação de conteúdo e, o principal, gera clareza e um valor percebido muito maior. E o objetivo final é exatamente este. A narrativa vai construindo um raciocínio tão lógico e envolvente que a venda deixa de ser uma interrupção forçada. Ela vira a conclusão óbvia e natural daquela jornada. Para a gente fechar, fica uma reflexão. A comunicação de uma marca hoje é um monólogo, falando sobre si mesma o tempo todo? Ou ela está agindo como um guia que existe para ajudar um herói a vencer? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro de qualquer negócio.